e vamos conversar sobre Eu Não Quero Ir Chelsea, que é o segundo episódio da terceira temporada de Ted Lasso. A premissa desse episódio parte de que Zava, um ótimo jogador, está se mudando para a Inglaterra e todos os times estão de olho nele, inclusive o West Ham do Rupert. O que faz com que a Rebecca também queira esse jogador com um ego enorme, que claramente, eu achei isso muito engraçado, é inspirado no Zlatan Ibrahimovic, né, que é um jogador que, se eu não me engano, ele ainda está jogando nos dias de hoje. Ele tem uns 40 e poucos anos, eu acho, que ele também se acha demais. E quando você vê o Zava na série, é muito igualzinho. Ao mesmo tempo, a gente tem todo o time descobrindo do término do Roy com a Keely, o que gera momentos impagáveis. Eu gargalhei no momento ali que o Cold Beard grita e o Ted quase desmaia. E a gente vendo o clássico modo do Roy de não lidar com as coisas, de não querer se abrir sobre isso. E tudo isso calha com Trent Crean, o ex-The Independent, chegando ali ao clube porque ele quer escrever um livro sobre o clube, sobre o time e tal, o que o Ted é a favor, que gera até aquela cena engraçada dos outros três falando não, tal. Isso eu achei muito engraçado, outro momento que eu gargalhei. Acho que eu achei esse segundo episódio, de uma forma geral, mais divertido que o anterior, e por consequência faz com que o Roy obrigue o time a não falar com o jornalista. E ao meu ver, esse episódio, o foco dele, eu diria que o personagem principal acaba sendo o Roy, muito nessa questão dele não aceitar e não lidar com o término. A gente já tinha visto isso no episódio anterior com a Phoebe questionando ele, mas ao longo desse episódio isso vai sendo colocado em vários momentos, seja dele entregando as coisas para Keely, ou então o Jamie indo conversar com ele, depois a reação do time, os presentes que são dados. É basicamente ele tendo que lidar com isso, quer queira ele ou não. O que acaba se conectando muito com a própria questão do Trent presente ali no time, porque é uma outra coisa que o Roy vai ter que lidar constantemente agora. E no final do episódio a gente entende o porquê que ele tem tanta raiva assim do jornalista. Quando ele lê uma crítica hostil que recebeu no começo da carreira, escrita pelo próprio Trent, que pede desculpas pelo que tinha feito, porque era o Trent no lugar de querer buscar a fama e de apenas querer ver o pior das pessoas. O que nos leva ao final do episódio com o Roy falando com o Ted e com o próprio Trent e de se abrir sobre o que ele sentiu em relação a voltar ao estádio do Chelsea. Sobre a tristeza que ele sentiu dele lembrar quando ele percebeu, quando ele jogava ainda, que ele não era bom o suficiente, que ele não ia conseguir acompanhar. E como o próprio Trent fala, como o esporte é uma metáfora e tal, como isso claramente está se aplicando não somente ao fato dele ter deixado de jogar e tal, mas muito também sobre o fato dele ter deixado a relação dele com a Keely para trás, dele ter desistido da relação dele, de partir dele o término. E o que o Ted fala justamente de, às vezes é melhor a gente pedir demissão do que ser demitido, né? E disso de, muitas vezes é melhor a gente terminar com algo em vez de terminarem com a gente. E tal qual o episódio 1, o episódio 2 também termina na cara do Ted ali pensando, e aqui sou eu projetando, mas talvez ele lidando novamente com essa questão de o que ele está fazendo ali. Dado o que o Roy falou, será que ele deveria ter insistido mais, ter ficado em casa, ter aproveitado mais o tempo com o filho e a ex-esposa? E essa terceira temporada possivelmente vai ser a última, é muito especulado em torno disso, que esse vai ser o final, por mais que a gente tenha spin-offs. Dado esses dois primeiros episódios, eu sinto muito que a história do Ted Lasso, personagem, eu acho que a gente vai acompanhá-la chegando numa conclusão da história dele. E aí o que vier depois, spin-offs e tal, meio que vão ser coisas à parte, enquanto que a história desse personagem em particular vai chegar num lugar final. E é até curioso como tanto o primeiro quanto o segundo episódio coloca elementos ali em torno do personagem que estão encaminhando ele para algum lugar, talvez fora do Richmond. Já voltando à questão do Zava, a gente tem essa disputa entre o Rupert e a Rebecca, que traz um momento muito legal da Keely com ela, que eu sempre gosto quando as duas estão juntas na série, dela falando como o Rupert age, do carisma e dele fazer você achar que é sortudo por ele te querer, de fazer o outro se sentir especial, e dele usando isso pro Zava. Eu acho até irônico, karma no caso, né, que você vê que ela vai tentar agir, só que o Rupert está ali presente quando o Zava chega e tal, e a forma como o Rupert age de ser escroto, de se colocar num lugar superior, faz com que a Rebecca aja de uma maneira diferente da qual ele agiria, o que faz com que, por consequência, o Zava vá pro Richmond e não pro West Ham do Rupert. Então acho muito legal que é uma derrota pro Rupert e uma vitória pra Rebecca / Richmond.
mas eu me questiono se de fato acaba sendo uma vitória. Porque a vinda de um novo jogador é interessante em termos narrativos, porque vai mexer na dinâmica do time, e o Zava, pelo jeito, ele tem um ego gigantesco. E aí, como que o Ted vai lidar com isso? E dois, principalmente, como que o Jamie Tartt vai lidar com isso? Porque eu sinto que o Zava entra no time muito próximo de um lugar onde o Jamie estava no passado, dessa arrogância dele se achar o maior jogador e tal. Eu acho que isso vai criar uma dinâmica entre esses dois personagens muito interessante, porque o Jamie ainda acaba sendo o craque do time. E aí você vê uma pessoa que aparentemente é melhor do que ele, tem um ego tão gigantesco quanto ele tinha, aonde isso vai lidar? Então eu fico muito curioso para ver para onde pode ir essa questão disso tudo e se o Zava vai conseguir se encaixar nesse time que acaba sendo, eu acho que nesse ponto, muito coletivo e o Zava é muito individual. Pelo menos é o que eu tô achando, né? E para fechar esse vídeo sobre o segundo episódio, a gente tem a questão da Kylie lá na empresa dela, tal, dela não se conectar com as pessoas que trabalham ali, que eu acho meio estranho, porque no episódio anterior ela tá lá com a Rebecca, fala que mal tem tempo pra chorar e tal, e aí nesse episódio, no começo do episódio, ela tá lá no clube, ela vai no jogo, então fica meio estranho nesse sentido, mas eu confesso que eu queria ver mais dela ali lidando com aquelas pessoas e tal, porque tem algo interessante ali, que ela é de um jeito e as pessoas são de outro, ela não consegue se conectar com essas pessoas. Principalmente a Bárbara lá, né, que eu acho que talvez venha até o ponto mais interessante e legal do episódio envolvendo a Kylie, que é a Bárbara sendo extremamente grosseira com a amiga dela, a Shaylee, né, com a amiga da Kylie, e aí a Kylie chega lá pra meio que bater de frente com a Bárbara falando que isso não é aceitável, só que ela vê os globos de neve ali, os tantos globos que a Bárbara tem, e acaba criando uma ponte ali, uma conexão com ela. E eu sinto que muito dessa forma como a Bárbara age tá muito ligado com o tanto de globo que ela tem, porque cada lugar que a empresa manda, ela compra um. Então ele mostra que ela passou por muitos lugares e talvez ela nunca encontrou uma conexão de fato, ela nunca se uniu com pessoas, com uma equipe que ela trabalhava e tal. Então chegou nesse ponto desse distanciamento gigantesco que a Bárbara tem para com aquelas pessoas. E aí talvez essa ligação com a Kylie seja interessante de acompanhar ao longo da temporada. E a própria questão daquele falar, a Believe e tal, puxa todo o lance do Ted Lasso, Lasso Way, de acreditar nas pessoas. E é isso, esse é o vídeo sobre esse episódio. O que você achou? Deixe nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre o episódio. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na semana que vem. Tchau!